Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, então aqui eu estou com a página 15 e essa atividade vai até a página 20, tá? Então nós estávamos falando sobre a migração, nós estávamos falando sobre o pessoal que chegou até o Brasil, como que isso influenciou no Brasil, e agora vamos falar dos brasileiros que foram para outro país. Tá? Então, aqui, ó, brasileiros pelo mundo. Então, diz assim: o governo brasileiro calcula que, atualmente, pouco mais de 3 milhões de brasileiros moram no exterior, ou seja, moram em outro país. Esses brasileiros vivem principalmente nos Estados Unidos, Japão, Paraguai, Portugal, Espanha e Reino Unido. Então, os lugares que o brasileiro mais procura para viver são esses países. Então aqui nós temos duas fotos. A primeira foto diz assim: brasileira vota nas eleições presidenciais do Brasil em Madrid, Espanha, em outubro de 2014. Então eles montaram uma urna para que esta brasileira, como outras, pudesse votar e participar da eleição do Brasil para escolher o presidente em 2014. Já aqui diz assim: outra grande comunidade de brasileiros fora do país está no Paraguai, próxima à fronteira com o Brasil. Aqui onde nós moramos, na nossa cidade, a gente fica bem perto, né? Bem perto, assim, dá questão de 4 horas de viagem para chegar até a fronteira onde divide o estado do Paraná com o Paraguai, né? Então, nós estamos perto do Paraguai. Então, são os chamados brasiguaios, né, que são os brasileiros que vão para o Paraguai. Família de brasileiros que moram no estado de Caagazu, que é uma cidade, um estado do Paraguai, quer dizer. E a foto foi tirada em 2017, então eles estão aqui reunidos, provavelmente tomando por essa jarra tererê ou chimarrão. Tererê é com água gelada, chimarrão com água quente. E estão no Paraguai seguindo com uma cultura brasileira, né? Uma roda de conversa, enfim. Então essas duas fotos estão mostrando para brasileiros que foram morar em outro país. A emigração para o Japão é um caso especial, pois esse país possui regras facilitadas para descendentes de japoneses, ou seja, para que alguém da família já seja japonês, então é descendente de japonês, ou para quem casa com um japonês. Esse imigrante é chamado de dekasegi, tá? Então lá no final do livro tem o significado dessa palavra. Nos últimos anos, a imigração para esse país tem diminuído e muitos brasileiros que foram para o Japão estão voltando. Eu vou pegar o livro aqui de história para que a gente possa ver o que significa essa palavra decassé, né? Nem sei falar. Então, lá no final do livro, eu estou com o livro de vocês, então lá no final do livro, na página 166 e 167, tem um glossário, né? É tipo um dicionário. E tem aqui, ó: nome dado ao estrangeiro descendente de japoneses, ou quem é casado com ele, que vai ao Japão para trabalhar. No Japão, a palavra também significa migrante dentro do país. Então, essa palavrinha aqui, dekasegi, algo assim, né? Não sei pronunciar corretamente. Ele quer dizer que são pessoas que foram para o Brasil trabalhar, mas que não são qualquer tipo de imigrante. Esse imigrante que foi para o Japão, ele é descendente do japonês, né, do Japão, ou casou com algum japonês, tá? Então, daí tem essas legalias, tá bom? Então, essa página é só para leitura e interpretação. Na página 16, é da página 15 a 20, tá? Na página 16, vocês também vão fazer a leitura, tá? Então, diz assim: além das pessoas que migram legalmente, também existe a imigração ilegal, ou seja, há pessoas que vão morar em outros países sem permissão para viver lá.
Para esses imigrantes, que em muitos casos chegam ao país sem ter onde morar, é preciso oferecer abrigo e apoio para a emissão de documentos, ajuda na procura de emprego e acesso a serviços de saúde, educação e assistência social. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que querem sair do Brasil, querem sair do país que moram e morar em outro país, só que não tem o visto legal, né, que você precisa tirar o passaporte, não tem todos os documentos necessários para que você vá de forma correta, de forma honesta para esse país. Então, como você não consegue pegar esses documentos, você acaba indo ilegalmente, você acaba tentando entrar no país pelas divisas, né? E quando as pessoas são pegas, geralmente elas são deportadas. O que é uma pessoa deportada? É uma pessoa que ela tem que voltar para quando chega lá na fiscalização, quando a fiscalização consegue pegar, ela tem que voltar para o país de origem e ficar um bom tempo sem retornar para este país que ela tentou entrar. Então, ela é deportada para o país de origem. Ou ela vai presa. Então, pode acontecer dela ser presa. Então, assim, e tem que pagar fiança para sair. Então, é como se realmente estivesse cometendo um crime, né? Então, quando a pessoa tenta entrar ilegalmente, ela está correndo esse risco. Mesma coisa quando uma pessoa comete um crime, ela corre o risco de ser pega, como pode não ser. Então, tudo é um risco, não é aconselhável, mas tem muitos que recorrem a isso para poder tentar uma vida melhor, né? Tentar melhorar de vida. Então, aqui nós temos um caso dos brasileiros que foram detidos a caminho dos Estados Unidos. Então, eles estavam indo para os Estados Unidos ilegalmente e nesse caminho ele acabou sendo pego, né, pela fiscalização. Então, diz assim: navios de cruzeiros que circulam entre Flórida e o Caribe se tornaram uma alternativa para brasileiros que tentam migrar ilegalmente para os Estados Unidos, ou seja, de forma errada. Segundo o governo do Brasil, 90 pessoas foram detidas só em 2015 nas Bahamas, ao tentar chegar à costa dos Estados Unidos, sem a documentação adequada. Então, como eu falei, eles tentam entrar pelas divisas, né, pela beirada do país, e acabou sendo pego. E quando é pego, não tem as documentações necessárias, ou vai preso, ou é deportado. Então, no caso dos que partem para das Bahamas, os migrantes têm de voltar ao arquipélago e de lá são obrigados a retornar para o Brasil. Em outros casos, os migrantes podem ficar detidos nos Estados Unidos e ser deportados por ordem de um juiz de imigração. Então, ele tem que ir a julgamento para saber se vai voltar para o país de origem ou se vai continuar preso, tá? Então, não vale a pena correr esse risco. Aqui, vocês lembram que a gente trabalhou sobre o mapa? Título, legenda, escala, orientação. Lembram dos elementos obrigatórios? Pois é, agora nós vamos trabalhar o mapa e nós precisamos saber dos elementos que compõem esse mapa, para que a gente possa fazer o entendimento deste mapinha aqui embaixo. Então, diz assim: represente no mapa o percurso feito pelos imigrantes mencionados no texto acima e siga as instruções. Então, você vai ler essas 3 instruções para poder fazer nesse mapa ao lado. Então, aqui, ó, desenhe o trajeto de viagem desses imigrantes saindo dos aeroportos de Brasília e São Paulo até as Bahamas. Então, olha aqui, ó, nós estamos no Brasil, São Paulo e Brasília. Você vai fazer o percurso, você vai fazer o risco aqui até o destino deles. O destino deles que passa por Bahamas é Flórida. Detalhe, eles estão passando por Bahamas, então você não pode fazer um risco passando aqui por fora. No seu caminho tem que passar por Bahamas, tá? E até o destino, Flórida. Escreva no quadro em branco do mapa uma legenda para a seta que você desenhou. Então, aqui você vai escrever a legenda. O que quer dizer esse risco que você acabou de fazer até Flórida? Por que você riscou até Flórida? Você juntou São Paulo, Brasília até Flórida, passando por Bahamas. Então, você vai escrever na legenda o que essa flecha que você fez significa. E por último, você vai dar um título para esse mapa, lembrando que o título tem que estar relacionado a esses imigrantes que foram pegos. Então, você vai dar um título para esse mapa seu, tá? 2.
O que pode acontecer com as pessoas que tentam entrar ilegalmente em um país? Então, no caderno, você vai copiar essa questão, você vai retornar aqui no texto, vai ler e vai escrever o que acontece quando a fiscalização pega as pessoas que não têm a documentação necessária, que não têm os documentos, né? E o que acontece com eles? Página 17. Em busca de trabalho e de abrigo. Por que as pessoas deixam a terra natal e procuram outras terras para viver? Como você já sabe, em muitos casos elas buscam melhores oportunidades de trabalho, mas também há muitos imigrantes que são forçados a deixar o país onde moram, em caso de guerra, perseguição ou catástrofes naturais. Registros históricos mostram que, no final do século XIX e no início do século XX, muitas pessoas saíram do país de origem e vieram para o continente americano. O texto a seguir foi escrito há pouco mais de 100 anos no final do século XIX e mostra que os italianos migravam na esperança de uma vida melhor. Então, quando uma pessoa procura migrar para outro país, outro estado, outra cidade, enfim, ela sempre procura por uma melhoria de vida. Você nunca vai migrar para outro lugar pensando que vai ser pior. Você sempre vai pensar em uma melhoria de vida, tá? Então, esse textinho aqui eu vou deixar vocês lerem sozinhos para responder a questão 1 e 2. A 1 vocês vão responder no caderno. Deixa eu ver a 2. Com o auxílio do professor, faça uma linha do tempo e indique. Não, a 2 vocês não vão fazer, desculpa. A 1 vocês vão responder no livro, tá? Então, ó, com base no relato do italiano, o relato é esse aqui. Por que os imigrantes italianos queriam vir para o Brasil? Então, você vai ler e vai responder por que eles queriam vir para o Brasil. Para o imigrante, qual era a principal diferença entre Brasil e Itália? Então, você vai ler e vai escrever a principal diferença entre Brasil e Itália, tá? Vamos lá. Página 18. Página 18, vocês vão fazer a leitura desse textinho aqui falando sobre os haitianos, tá? Então, essa parte aqui eu vou deixar para vocês fazer a leitura. Então, tá escrito aqui, ó. Assim como os italianos do século XIX, os imigrantes haitianos buscam melhores condições de vida e trabalho nos dias de hoje. Isso é verdade, nós recebemos bastante imigrantes aqui onde nós moramos, dos haitianos. O texto a seguir conta um pouco dos problemas enfrentados pelos haitianos em seu país que motivam a vinda deles para o Brasil. Então você vai ler o porquê que faz os haitianos quererem vir para o Brasil. Aqui nós temos uma foto deles e a legenda da foto. Aqui a legenda da foto, tá? Então, número 1. Quais os motivos que levam o haitiano a vir para o Brasil? Você vai copiar no caderno e vai responder. Número 2. Sob a orientação do seu professor, discuta com seus colegas por que os imigrantes são importantes para um país. Então, isso daqui é a resposta pessoal. Você vai copiar no seu caderno e vai responder. Cada vez que você fizer a questão da página, coloque no caderno a página que você está fazendo e copie a questão para responder, tá bom? 19. Então, aqui fala sobre os refugiados, né, que estão à procura de segurança. Então, você vai fazer a leitura do texto, vai tentar interpretar esse texto aqui, que fala sobre os refugiados. E aqui está um mapa, lembra dos elementos obrigatórios, título, orientação, escala, legenda, fonte. E aqui está onde mais tem refugiados pelo mundo, tá bom? Então, essas flechinhas, ó, rota de fugas dos refugiados. Então, cada flecha está querendo dizer de onde ele saiu para onde ele foi. Página 20. Vocês vão ler esse texto também sobre os refugiados. Aqui nós temos uma foto de uma menina refugiada, legenda, e vai responder. Você já viu em alguma notícia em jornal ou na TV sobre refugiados? Troque ideias com seus colegas. Então, você vai escrever no caderno se você já ouviu falar sobre eles e o porquê. Tipo assim, se eles fugiram, por quê? Se foram refugiados. 2. Como você imagina que seja a vida das pessoas nos campos de refugiados? Então, assim, quando uma pessoa, ela migra de uma forma refugiada, igual o Afeganistão, que precisou fugir do país, como que você imagina que seja a adaptação deles quando eles chegam em outro país, tá?
A palavra que é a seguir apareceu em diversos momentos do capítulo: migração. O que significa migração na seguinte frase? Acabei de fazer a migração de um plano de celular para outro. O que significa quando você faz a migração de um celular para o outro? Quando você tem esse celular e você fez migração para outro. O que quer dizer, tá? Na frase acima, a palavra migração tem o mesmo significado do usado no capítulo, ou seja, essa migração de um celular para outro é a mesma migração que estamos falando neste capítulo? Por quê? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Tá? Lembrando, essas respostinhas aqui é no caderno, coloque a página e faz as perguntinhas no caderno, tá bom? Por hoje é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp. Beijos e até a próxima!